Então, a gente vai agora dar início ao nosso conteúdo de doenças do sistema urinário de cães e gatos, começando a falar então sobre a anatomia e a fisiologia renal. Então, só para deixar claro sobre o conteúdo programático da nossa aula sobre o sistema urinário, nós vamos iniciar então falando sobre a anatomia e a fisiologia renal. Vamos conversar posteriormente sobre as doenças glomerulares e doenças congênitas, doença renal crônica e injúria renal aguda, urolitíases, infecções do trato urinário e a doença inflamatória do trato urinário inferior dos felinos. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre anatomia, que é de extrema importância a gente entender, então, relembrar um pouquinho tanto da anatomia como da fisiologia renal, antes da gente iniciar as doenças, propriamente ditas do sistema urinário. E aqui vale um adendo que é importantíssimo, que além de vocês revisarem fisiologia renal, que vocês revisem também as aulas de laboratório clínico sobre as funções, os exames de função renal, para que vocês consigam ter um melhor aproveitamento e um melhor entendimento dessas aulas que a gente vai conversar, que compreendem doenças extremamente importantes. Então, os cães e os gatos, eles possuem dois rins, que estão localizados um à direita e outro à esquerda do abdômen. Eles estão localizados em uma região mais cranial do abdômen e bem dorsais, na região chamada retroperitoneal. E eles são irrigados, então, pelas artérias renais e drenados pelas veias renais, que são ramos tanto da artéria aorta abdominal como da veia cava abdominal. Além disso, desembocando dos rins, nós temos dois ureteres, um para cada rim, que estão localizados, então, aqui desde a região epigástrica até a região hipogástrica, e eles se inserem na vesícula urinária na região do trígono vesical, que é uma região onde a gente tem a maior descamação epitelial de todo o trato urinário. A vesícula urinária, ela então é o órgão que compreende o armazenamento da urina e ela, quando ela está vazia, ela fica localizada bem na região hipogástrica do abdômen e quando ela está repleta, ela pode chegar até a região mesogástrica abdominal. Então, para a gente falar um pouquinho da uretra, da anatomia da uretra, a gente vai comparar entre as espécies e entre os gêneros. Então, no cão macho, a uretra ela passa por dentro da próstata, que recebe, então, as secreções prostáticas. E passando, então, percorrendo o caminho da próstata, ela sofre uma curvatura próximo à região perineal, onde ela diminui o seu lumen até desembocar no pênis, E na fêmea, a uretra ela vai seguindo aqui ventralmente ao colo do útero e da vagina. No gato macho, a uretra ela é muito mais longa e muito mais fina do que na fêmea, Então, os gatos, machos, eles são muito mais propensos a obstruções, das uretras por conta dessa característica do que as fêmeas. E além disso, os rins dos gatos, eles estão localizados numa região mais cranial ainda, bem rente às últimas costelas torácicas. E nos gatos, os rins, eles são facilmente palpáveis, tanto em animais que estão em uma condição corporal mais magra, como gatos em condições corporais normais. Então, macroscopicamente, o rim ele é dividido em três regiões: o córtex renal, a medular e a pelve. A camada cortical, além da camada cortical, acima ainda da camada cortical mais superficialmente, a gente tem muitos receptores nervosos no rim, na cápsula renal, que causam, então, que é um órgão que ele sua distensão, o aumento ou afecções desse órgão cursam com bastante dor.
A camada cortical é a camada onde recebe o maior fluxo sanguíneo, então 90%, e é a camada mais externa do rim. Então, isso é importante pensando em métodos diagnósticos, como, por exemplo, punções renais acabam sendo muito invasivas e pouco realizadas por conta do risco de sangramento. A camada medular é onde a gente tem, então, os túbulos renais, e é uma região menos irrigada, e é a região onde o rim executa todas as funções de reabsorção e absorção urinária. E é onde a urina é finalizada no túbulo distal e no ducto coletor. E a pelve, ela não tem uma função específica, ela somente serve para coletar a urina e escoar para os ureteres, para então desembocarem na vesícula urinária. Microscopicamente, a gente tem então os néfrons, que estão localizados tanto em região cortical como em região medular, que são as porções, então, as estruturas funcionais dos rins, sua maior parte localizada na região cortical. A gente tem o interstício renal e toda a estrutura vascular que circunda, então, o tecido renal. Então, o néfron, ele é a unidade funcional dos rins, tá? Cães, estima-se que possuem em torno de 450 mil néfrons e gatos 240 mil. Então, gatos, por terem essa particularidade de possuírem menos néfrons, eles acabam sendo muito mais propensos às doenças crônicas renais, doenças de lesões progressivas, como, por exemplo, a doença renal crônica. Eles são muito mais susceptíveis do que os cães, porque os néfrons, eles não regeneram. Então, a perda de néfrons ao longo da vida, ela é progressiva e uma perda importante pode acarretar, então, em disfunção renal. Então, a gente tem aqui, exemplificando toda a estrutura dessa estrutura complexa que é o néfron. Então, o néfron, ele é regado por uma arteríola aferente e uma arteríola eferente. Elas desembocam aqui no tufo capilar glomerular, tá? Então, o glomérulo, ele é o responsável pela filtração desse sangue que chega no néfron para a formação, então, do ultrafiltrado glomerular, que é tudo aquilo que é filtrado do sangue e escoado para os túbulos renais para formar a urina. Circundando o glomérulo, nós temos a cápsula de Bowman, que ela circunda, então, todo o glomérulo e esse tufo capilar, e ele que recebe, então, todas essas substâncias filtradas do glomérulo. Seguindo, nós temos o túbulo proximal, que ele é extremamente vascularizado pelas arteríolas e é a porção do néfron que realiza o maior número de funções metabólicas. A alça de Ehlen, que a gente tem uma porção descendente mais fina e uma porção ascendente, que é mais grosseira, mais espessa, né? O túbulo distal, que é o final do néfron, e o ducto coletor, que finaliza, então, a produção da urina e desemboca nos ureteres para levar a urina formada, então, até a vesícula urinária. Então, o néfron, ele é formado e envolto por uma rede capilar extensa, que envolve todos os túbulos e acompanham todos os túbulos para que o néfron, né, execute suas funções de reabsorção e absorção de substâncias diretamente do sangue, né? Então, o rim, o néfron, ele pode tanto reabsorver substâncias do túbulo para o sangue, de volta para o sangue, assim como absorver substâncias para serem excretadas na urina. Então, os glomérulos, eles são a partícula do néfron que é responsável pela formação do ultrafiltrado glomerular, que é tudo aquilo que ele filtra dessa rede capilar que está chegando nos rins, das arteríolas, para então formar a urina. Os glomérulos, eles possuem permeabilidade seletiva, e isso é importantíssimo para que nem tudo que chega no sangue passe diretamente para a urina, né? Então, existem
coisas que não podem ser excretadas pela urina, que precisam ficar no sangue, como, por exemplo, proteínas, que são importantíssimas para a manutenção da homeostase e da pressão oncótica, né? Então, esse glomérulo, ele possui uma permeabilidade seletiva, de acordo com o tamanho e a carga elétrica da molécula. Então, com o seu endotélio fenestrado em volta de todo o glomérulo, ele não permite a passagem de moléculas maiores do que seus poros. Então, moléculas muito grandes não conseguem passar facilmente e fisiologicamente pelo glomérulo, como, por exemplo, proteína, né? Então, a albumina, ela é uma molécula extremamente grande, de alto peso molecular, que não consegue passar pelo glomérulo. Então, fisiologicamente, não existe proteína nos néfrons e nem na urina. Além disso, ele também possui uma membrana basal glomerular que faz a seleção de acordo com a carga elétrica das moléculas. Então, a membrana basal glomerular, ela possui uma carga elétrica negativa e funciona igual ocorre na matemática. Negativo com positivo se repelem. Então, todas as moléculas e substâncias com carga elétrica positivas que chegam até o glomérulo não são absorvidas, são repelidas, né? E a albumina, além de ser uma molécula de alto peso molecular, ela também possui carga elétrica positiva. Então, ela realmente não pode passar para o glomérulo. Então, o sangue, ele chega no rim e no néfron através da arteríola aferente. E no glomérulo ocorre, então, a filtração do ultrafiltrado glomerular, que é o filtrado que o glomérulo irá permitir que o sangue entre dentro do néfron e nos túbulos para que seja realizada, então, a formação da urina. Todas aquelas substâncias que não são filtradas pelo glomérulo retornam para o organismo através da arteríola eferente, como, por exemplo, substâncias com alto peso molecular e substâncias com carga elétrica negativa. Essa arteríola eferente, ela possui duas funções. Então, elas fazem a nutrição do néfron, elas se ramificam em capilares peritubulares, que realizam, então, o transporte de nutrientes para a nutrição direta do néfron, para que ele funcione corretamente, né? Afinal, o néfron ele é uma partícula funcional que demanda muita energia, e ela também realiza a absorção das substâncias que os túbulos renais reabsorvem, né? Então, aquelas partículas que o néfron ele julga necessárias para o organismo e que não podem ir embora junto com a urina. Então, durante todo o trajeto do néfron existe um capilar eferente que realiza então essa reabsorção. Então, as substâncias do ultrafiltrado glomerular seguem do glomérulo para o túbulo proximal. Esse túbulo proximal ele é formado inteiramente por um epitélio com borda em escova, e isso facilita a absorção das substâncias. Então, 90% das substâncias que são absorvidas pela urina ocorrem no túbulo proximal. Então, é a região onde ocorre a maior parte das funções metabólicas. Então, aqui ocorre a absorção de água, bicarbonato, aminoácidos, glicose, sais minerais, né? E todas aquelas substâncias que não são absorvidas no túbulo proximal seguem o trajeto do néfron e chegam até a alça de Henle, na sua porção descendente. Aqui na porção descendente da alça de Henle ocorre então a reabsorção de água de volta para o organismo e essa região ela é impermeável ao sódio. Então, o sódio fica dentro do lúmen tubular da alça de Henle e as outras substâncias, então, seguem para a alça de Henle ascendente, que é uma alça mais espessa, né? E ela aqui ocorre, então, o inverso do que ocorre aqui no túbulo distal, né? Ocorre o inverso do que ocorreu na alça de Henle descendente. Então, ela é impermeável à água e permeável ao sódio. Então, ocorre a maior absorção de sódio e não ocorre a absorção de água. E seguindo, então, nós temos o ducto coletor, que é onde ocorre, então, um ajuste fino da filtração do néfron. Então, aqui vão ocorrer
novamente, reabsorção de substâncias que o organismo julga necessários retornarem para o sangue. E aqui também ocorre, juntamente no túbulo distal, a ação do hormônio ADH, né? O hormônio antidiurético. Então, em situações de hipotensão ou desidratação, o hormônio antidiurético, ele realiza, então, ele permite a absorção de água de volta para o sangue, para aumentar, então, aumentar o lumen desse vaso e tentar aumentar, então, a pressão e a hidratação do organismo. E aqui também ocorre o ajuste do pH da urina, através, então, dessas reabsorções de minerais. Relembrando um pouquinho sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é regulado também pelo rim, né? Então, o rim, ele é responsável pela liberação do hormônio renina. Em situações de hipotensão, desidratação ou hipovolemia, o rim percebe essa alteração e ele libera renina. A renina, ela vai agir lá no fígado, convertendo, então, a angiotensina em angiotensina 1, que tem uma ação vasoconstritora, e lá no pulmão, então, é liberado a enzima conversora de angiotensina, que transforma, então, a angiotensina 1 em angiotensina 2, que tem alta potência vasoconstritora. E isso acaba, então, causando essa vasoconstrição importante e leva, então, ao aumento da pressão, né, e expansão do volume do vaso, né? E além disso, a angiotensina 2, ela vai agir também lá na adrenal, né? Realizando, então, a liberação da aldosterona, que é um hormônio da parte mineralocorticoide da adrenal, que promove, então, a reabsorção do sódio de água lá nos túbulos proximais, aumentando ainda mais esse volume intravascular. Então, é importantíssimo entender o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é regulado através da liberação do hormônio renina pelos rins. Então, os rins precisam estar funcionais para detectar essas alterações de pressão, né? E fazer, então, toda essa regulação da pressão arterial sistêmica. Então, finalizando, as funções dos rins incluem diversas e são extremamente importantes para a homeostase do organismo. Então, os rins, eles possuem função de excreção, então, de todos aqueles catabólitos que são potencialmente tóxicos para o organismo, como, por exemplo, a ureia, a creatinina, a bilirrubina, ácido úrico, além da excreção dos excessos, tanto de água, de eletrólitos e vitaminas hidrossolúveis. O rim também tem importante função na homeostase do organismo, realizando o equilíbrio hídrico e eletrolítico e ácido-base, né, através da reabsorção e excreção de minerais e controle do pH sanguíneo. E o rim também possui função hormonal, então a gente já conversou, ele realiza a liberação da renina, que é um hormônio que ajuda então no controle da pressão arterial através do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O rim também produz a eritropoetina, que é um hormônio estimulador de eritrócitos na medula óssea, então realiza o controle da eritropoiese. E ele também realiza a ativação da vitamina D, que estimula, então, a absorção intestinal do cálcio, né? Então, a vitamina D é o calcitriol, que é o hormônio que realiza o controle, então, do cálcio pela absorção intestinal, né? Do cálcio provindo da dieta. Então, era isso. Busquem materiais complementares e voltem, então, na fisiologia e também nas alterações laboratoriais com relação à função renal, para vocês seguirem com o melhor entendimento das próximas aulas, que serão diretamente relacionadas às doenças do sistema urinário. Então, até a próxima aula.